Toda noite, não importa o tempo, algo caminha pela nossa rua assobiando suavemente. Você só pode ouvir se estiver na sala de estar ou na cozinha quando passam, e sempre começa exatamente às 3h03. O som começa fraco a princípio. Ele vem de algum lugar perto do início da rua, perto da casa dos Carson. Moramos mais para o meio da rua, então o assobio passa por nós antes de desaparecer na direção do beco sem saída. Quando eu era mais jovem, minha irmã e eu, às vezes, íamos sorrateiramente para a cozinha à noite para ouvir. Meus pais não gostavam disso, e a gente se daria mal se nos pegassem lá fora, mas eles nunca foram muito rígidos conosco, desde que seguíssemos a única grande regra: não tente olhar para o que estava assobiando. Meu bairro é um lugar engraçado. Eu moro aqui desde os 6 anos, e eu amo isso. As casas são pequenas, mas bem cuidadas, com quintais de bom tamanho e muitos lugares para explorar. Há muitas outras crianças da minha idade aqui, fiz 13 anos em outubro. Este foi um bom lugar para crescer. Já sou velho o suficiente para perceber isso. E só há duas coisas estranhas aqui: o assobio noturno e a boa sorte. O assobio nunca me incomodou muito. Como eu disse, nem conseguia ouvi-lo do meu quarto. Mas meus pais não gostam de falar sobre isso, então parei de fazer perguntas. Meu pai é um cara forte, alto e calmo. Ele tem sotaque. O único momento em que pai não fica calmo é quando o assobiador se aproxima. Ele fala um pouco mais rápido nessa hora, os olhos se movem mais rápido, e ele nos diz para não pensar muito nisso e sempre lembrar da grande regra: não tente olhar para fora quando o assobio passar. Não que pudéssemos olhar mesmo se quiséssemos. Veja, existem persianas na parte interna de cada janela. Peças grossas de lona pesada que puxam de cima e travam na parte inferior da moldura da janela. Cada fecho tem até um pequeno cadeado, do tamanho de um que você encontraria em um diário. Meu pai tranca essas persianas todas as noites antes de irmos todos para a cama e mantém a chave no seu quarto. Minha mãe. Não sei o que ela pensa sobre o assobio. Já a vi na sala antes, às 3h03, quando o som começa. Eu consigo espiar pela minha porta. Ela não fica lá frequentemente. Pelo menos eu não a peguei muitas vezes. Mas uma vez ou outra por mês, acho que ela senta no nosso grande sofá vermelho apenas para ouvir. O assobiador tem a mesma melodia todas as noites. É alegre. Lembra de quando eu disse que há duas coisas estranhas onde moro? Bem, além do nosso assobio noturno, todo mundo no meu bairro tem muita sorte. É difícil explicar, e meu pai não gosta que falemos muito sobre essa parte, mas coisas boas simplesmente acontecem com as pessoas por aqui com frequência. Normalmente são coisas pequenas, como ganhar um concurso de rádio ou conseguir uma promoção inesperada no trabalho. O clima é geralmente bom e não há crimes, e os jardins de todo mundo florescem de forma extra brilhante no outono. 1 milhão de pequenas bênçãos, já ouvi minha mãe dizer sobre morar aqui. Mas a principal razão pela qual ficamos aqui, por que nos mudamos em primeiro lugar, é minha irmã Nola. Ela nasceu muito doente, algo com os pulmões. Nem sequer pudemos levá-la para casa quando ela nasceu, só visitávamos no hospital. Ela era tão pequena, lembro-me, pequena até em comparação com os outros bebês. Uma máquina tinha que respirar por ela. Mudamos para a nossa casa aqui para ficar mais perto do hospital. Assim que nos mudamos para cá, Nola começou a melhorar. Os médicos não conseguiam entender, atribuíam isso ao que estavam fazendo. Mas todos nós podíamos ver que eles estavam confusos. Mas meus pais sabiam, até eu sabia, que a melhora de Nola era apenas mais uma das milhões de pequenas bênçãos que ganhamos por viver no nosso bairro. Então, é por isso que ficamos. Mesmo depois de descobrirmos que, para cada pequeno milagre que acontece aqui todos os dias, de vez em quando, algumas coisas ruins acontecem. Mas elas só acontecem se você procurar o assobiador. Veja, o nosso bairro tem um comitê de boas-vindas. Eles aparecem com uma lasanha de macarrão e uma cesta de presentes sempre que alguém novo se muda para cá. Eles são muito amigáveis. 4 pessoas apareceram quando nos mudamos há 7 anos atrás. O comitê fez conversa fiada, me deu uma barra de chocolate e se revezaram para segurar a Nola. Era a primeira semana dela fora do hospital,
Então eles estavam cuidadosos. Depois, o comitê pediu para falar com meus pais em particular, então me mandaram para o meu quarto, onde ainda consegui ouvir quase todas as palavras. O comitê de boas-vindas contou aos meus pais o quanto o bairro era agradável. Realmente excepcionalmente agradável. Daquele tipo difícil de explicar. E então eles contaram sobre o assobio ainda mais difícil de explicar que acontecia toda manhã às 3h03 e terminava exatamente às 3h05. Nossos novos vizinhos alertaram que o assobio era suave, nunca nos faria mal, desde que não procurássemos o que estava fazendo o som. Isso eles enfatizaram. As pessoas que procuram ver o assobiador têm sua sorte mudada, às vezes tragicamente. Uma nuvem negra pairaria sobre quem olhasse. Tudo o que pudesse dar errado, daria. O envelope de papel que o comitê trouxe continha recortes de jornal, histórias sobre acidentes de carro e vidas arruinadas, mortes públicas e acidentes bizarros. Não é todo mundo que morre, ouvi o chefe do comitê dizer ao meu pai. Mas a vida sai deles. Mesmo que vivam, nunca mais há luz neles, nenhuma presença. Pude perceber que minha mãe não estava levando a sério. Ela continuou perguntando se isso era algum trote que eles fazem com os novos vizinhos. Em um momento, minha mãe ficou brava. Acusou o comitê de tentar nos assustar para sair de nossa nova casa. Perguntou se eles eram xenofóbicos por causa do meu pai ter sotaque. Meu pai a acalmou, disse que podia dizer que nossos novos vizinhos eram sinceros e estavam apenas tentando nos ajudar. Ele explicou que cresceu ouvindo esse tipo de história de sua mãe e que ele sabia que havia coisas estranhas que andavam entre nós. Algumas dessas coisas estranhas eram boas e algumas eram ruins, mas a maioria era apenas diferente. Depois que o comitê partiu, meu pai foi até a loja de ferragens, comprou as persianas de lona, os fechos e as travas, e as instalou em todas as janelas da casa após o jantar. Na primeira noite em nossa nova casa, saí sorrateiramente do meu quarto às 3 da manhã, apenas para encontrar meu pai acordado, sentado no sofá da sala, segurando minha irmãzinha. Meu pai levantou o dedo fazendo um gesto de silêncio, mas bateu no sofá ao lado dele, indicando que sentasse do lado dele. Sentei e esperamos. Exatamente às 3h03, ouvimos o assobio. Aconteceu exatamente como nossos vizinhos disseram. O assobio voltava todas as noites e nunca olhamos. Aproveitamos nossas inúmeras pequenas bênçãos todos os dias. Nola respira por conta própria e cresceu para ser uma garota forte e inteligente. Meu pai até se juntou ao comitê de boas-vindas. Não recebemos novos vizinhos com frequência, porque alguém iria querer sair. Mas quando uma nova família se muda, meu pai e o comitê levam para eles lasanha de macarrão, uma cesta de presente e a pasta de papel. Posso sempre dizer pelo olhar no rosto do meu pai, quando ele volta, se a família levou o comitê a sério ou se logo teremos novos vizinhos. Não faz muito tempo, uma família se mudou diretamente ao lado de nós. Nossos novos vizinhos pareciam se encaixar muito bem. Eles acreditaram no comitê de boas-vindas. Seguiram o conselho do meu pai sobre as persianas trancadas, já que tinham um filho pequeno. Seja lá o que fosse que estava nos recortes de jornal naquele envelope de papel, seja qual fosse a evidência, meu pai nunca nos deixou ver. Mas imagino que deve ter sido muito convincente, pois nossos vizinhos conviveram sem problemas no primeiro mês. Uma noite, quando nossos novos vizinhos tiveram que sair da cidade, eles pediram para que o filho deles, Holden, ficasse conosco. Ele tinha 12 anos, um ano abaixo de mim na escola. Eu não o conhecia bem antes daquela noite, mas assim que os pais o deixaram depois do jantar, pude perceber que seria um tempo ruim. Você sabe quem está sempre lá fora assobiando todas as noites? Holden perguntou assim que os adultos saíram da sala. Nós três estávamos sentados na sala de estar, com algum filme da Disney passando na televisão. Minha irmã e eu trocamos olhares. Não falamos sobre isso, eu disse. Acho que é aquele esquisito que mora na grande casa amarela da esquina, disse Holden. O Sr. Tolles? Minha irmã perguntou. De jeito nenhum, ele é muito legal, disse Holden. Minha irmã deu de ombros. Deve ser um assassino psicopata, então. Nola ficou tensa.
Não falamos sobre isso, repeti. Vamos para o meu quarto e jogar Nintendo. Passamos as próximas horas jogando jogos, comendo pipoca e assistindo a filmes. Uma típica festa do pijama, mas eu podia ver que Holden estava ficando inquieto. Depois que meus pais nos desejaram uma boa noite, trancaram as persianas e foram para a cama, Holden se levantou de seu puff e foi até onde Nola e eu estávamos sentados na minha cama. Você já tentou olhar? Ele perguntou. Está quase na hora. Como na maioria das festas do pijama, convenientemente ignoramos qualquer sugestão de hora de dormir. Fiquei chocado ao ver que ele estava certo. Já era quase 3 da manhã. Suspirei e disse: Nós não... Veja, eu não posso, nem consigo tentar olhar, porque meu pai trancava as persianas todas as noites e escondia a chave. Ele continuou me ignorando. O mesmo faz o meu pai, disse Nola. Não, respondeu Holden. Não, ele não. Você o viu fazer isso, eu disse, um pouco mais afiado do que pretendia soar. Holden sorriu. Seu pai trancava as persianas, sim, mas ele não escondia a chave. Ele mantém ela no chaveiro normal. E daí? Perguntei, preocupado, porque eu já sabia o que ele diria em seguida. Porque eu tinha percebido que meu pai nem se dava ao trabalho de esconder a chave depois de todos esses anos. Porque ele sabia que levávamos isso a sério. Então, depois que seu pai trancou tudo, mas antes de seus pais irem para a cama, eu fui ao banheiro. E no caminho, talvez tenha dado uma olhadinha no quarto deles. E talvez tenha visto o chaveiro do seu pai na mesinha de cabeceira. E talvez tenha pego emprestada a chave das persianas. Nola e eu ficamos olhando, e seu sorriso só cresceu mais largo. Você está mentindo, eu disse. Holden deu de ombros. Você pode conferir se quiser. Abra a porta dos seus pais e olhe. Você verá o chaveiro dele bem ali na mesinha de cabeceira. Fiquem aqui, eu disse a ambos. Não se mexam. Rapidamente, fui para o quarto dos meus pais, mas hesitei na porta. Se Holden não estivesse mentindo, meu pai ficaria furioso. Além de furioso, eu estava com medo só de pensar nisso, mas mais assustado com uma janela aberta com o assobiador bem do lado de fora. Abri a porta, apenas uma fresta, e olhei para dentro, mas estava muito escuro para ver. Respirei fundo e entrei no quarto. 2 passos na escuridão e congelei. O assobio começou, e eu podia ouvi-lo claramente. Do quarto dos meus pais. Eu nunca percebi, mas eles devem ter ouvido o som todas as noites desde que nos mudamos para a casa. Eles nunca nos contaram. Acho que não conseguiria ter dormido com isso. Fiquei ali, ouvindo o assobio se aproximar, inseguro se deveria acender a luz ou chamar meu pai. Sons suaves da sala de estar me trouxeram de volta à realidade. Nola! Gritei, correndo para fora do quarto dos meus pais. Holden e Nola estavam perto da porta da frente ao lado de uma janela. Holden não estava mentindo. Eu o vi mexendo na trava de uma das persianas. Ouvi um clique. Ele tinha a chave. Holden soltou uma risadinha rápida. Nola ficou ao lado dele, encolhida, com medo, mas talvez curiosa. O assobio estava bem do lado de fora da nossa casa agora. Acho que fiz algum som, gritei. Não consigo lembrar. O tempo parecia congelado, as mãos do relógio pregadas no mostrador. Mas me encontrei me movendo. Não sou rápido, nunca fui atlético. De alguma forma, porém, cobri o espaço entre mim e Nola em um instante. Meus olhos estavam fixos nela, mas ouvi Holden puxar a persiana até embaixo para que ela se soltasse. Ouvi o estalo dele começar a subir, e ouvi o assobio do lado de fora da janela. Mas eu estava com os braços em volta da Nola e virei-nos para que ela ficasse de costas para a janela. Ao mesmo tempo, apertei os olhos com força. A persiana se abriu abruptamente. O assobio parou. Senti Nola tremendo nos meus braços. Não olhe, tudo bem? Eu disse a ela. Não vire. Estávamos posicionados de modo que ela estava voltada para o corredor e eu estava de frente para a janela. Meus olhos ainda estavam fechados. Senti ela concordar em meu ombro. Estendi o braço que não segurava Nola e tentei tocar Holden. Minha mão roçou contra o braço dele. Ele tremia pior do que Nola. Holden? Eu perguntei. Mas só recebi silêncio.
Estendi a mão além dele e senti delicadamente a janela, os olhos ainda bem fechados. O vidro estava gelado sob meus dedos, mais frio do que deveria estar para a época do ano. Movendo minha mão para cima na janela, procurando pela corda da persiana, o vidro começou a esquentar à medida que eu alcançava mais, e havia um zumbido suave voltando para minhas pontas dos dedos. Tentei não pensar no que poderia estar do outro lado da janela. Finalmente, toquei a corda e puxei as persianas fechadas. Abri meus olhos. Na fraca luz que vazava da cozinha, eu podia ver Holden, pálido e pequeno, olhando para a janela agora fechada. Holden? Eu perguntei novamente. Ele se virou em minha direção e gritou. Tudo virou um tumulto de movimento. As luzes se acenderam no corredor e, em seguida, na sala de estar. Os passos dos meus pais ecoaram pelo chão de madeira. Eu não me virei para olhá-los. Meus olhos estavam fixos em Holden. Ele estava pálido, tinha mordido o lábio com tanta força que havia uma fina linha vermelha de sangue escorrendo pelo queixo, e ele havia se urinado. O que aconteceu? Meu pai perguntou de trás de mim. Consegui me virar para longe de Holden e olhar para trás. Ele olhou. Eu nunca tinha visto meu pai assustado antes, mas vi naquela noite, naquele momento, um terror antigo e feio costurado em seu rosto. O medo de um pai. Apenas o Holden? Ele murmurou para mim. Eu balancei a cabeça afirmativamente. Meu pai soltou um suspiro. Ele parecia tão aliviado que quase esperei que ele comemorasse. Mas então ele se virou para Holden e o rosto do meu pai mudou. Eu me perguntei se ele se sentiu mal por se sentir bem que Holden foi o único a olhar. Houve uma batida na porta. Todos nós congelamos. Holden gemeu. Não abra a porta, minha mãe disse. Ela ficou na soleira do corredor. Eu sempre pensei que ela era cética e apenas agradava meu pai sobre as janelas e o assobiador, mas naquela noite todos éramos crentes. Notei que meus pais estavam segurando tacos de beisebol que devem ter pego no quarto deles. A batida veio novamente, um pouco mais alta desta vez. Por favor, não abra a porta, sussurrou Holden. Meu pai se aproximou dele, o abraçou com força. Não vamos, meu pai prometeu, ainda segurando o taco. Nada vai entrar aqui esta noite. A batida foi forte o suficiente para fazer a porta tremer. Holden gritou de novo e Nola agarrou os braços em volta do meu pescoço. Minha mãe se aproximou de nós e se ajoelhou ao nosso lado, abraçando minha irmã e eu. Chame a polícia, minha mãe sussurrou para meu pai. A batida parou imediatamente. Meu pai olhou por cima do ombro para nós. Você acha... Ele foi interrompido por uma batida frenética que se transformou em uma batida educada, batendo na porta. Polícia! Algo disse do outro lado da porta. A voz de fora soava exatamente como a de minha mãe, como um papagaio repetindo as palavras para ela. Polícia! Chame! A polícia! Minha mãe nos abraçou mais forte. Polícia! 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 Por favor, pare, ouvi minha mãe sussurrar para si mesma. Acho que chamar não vai ajudar, disse meu pai. Como vamos saber quando são eles na porta? A batida voltou mais forte do que antes. A porta tremeu, então parou. Depois de um longo momento, ouvi a batida novamente, mas vinha da porta dos fundos da casa. Todos nos viramos juntos em direção à porta dos fundos, mas a batida imediatamente voltou para a porta da frente. Da frente para trás, de trás para frente, alto, depois silêncio, depois alto, novamente. De repente, o som vinha de ambas as portas ao mesmo tempo, grandes pancadas pesadas como um martelo. Então, algo começou a bater em todas as janelas da casa e depois nas paredes. Era como se estivéssemos morando dentro de um tambor com uma dúzia de pessoas tentando tocar ao mesmo tempo. Ou éramos uma tartaruga e algo estava tentando nos arrancar da nossa carapaça. Para! Holden gritou. A batida parou. Eu não vou contar, Holden disse, olhando para a porta. Prometo que não vou contar a ninguém o que vi. Por favor, vá embora. Esperamos por quase 1 minuto. Então ouvimos um suave toque, toque,
toque vindo da janela pela qual Holden tinha olhado anteriormente. Holden começou a chorar, soluçando como um prisioneiro assistindo à construção da forca fora de sua cela. Meu pai o segurou, acariciou seu cabelo, mas nunca mentiu para ele. Nunca disse que as coisas ficariam bem. O toque na janela continuou durante toda a noite. Nos agachamos juntos na sala de estar, não sei por quanto tempo. Eventualmente, minha mãe tentou nos levar para o meu quarto, enquanto meu pai ficava de olho na porta. Mas assim que nos mudamos para o meu quarto, a batida voltou, tão alta que era impossível ignorar. Eu tinha medo de que a porta não aguentasse. Voltamos para a sala de estar e a batida parou. Apenas o toque, toque, toque na janela permaneceu. Nenhum de nós dormiu naquela noite. O toque parou por volta das 7 da manhã. Esperamos mais 2 horas antes que meu pai abrisse as persianas de uma janela. Ele nos fez voltar para o quarto dos meus pais primeiro. Ouvi ele abrir a porta e depois voltar. Está feito, ele nos disse. Os pais de Holden voltaram por volta do almoço. Meu pai e minha mãe levaram Holden até a casa dele e eles ficaram lá por um tempo. Nola e eu observamos pela janela. Ela ficou do meu lado o dia inteiro, às vezes segurando minha mão. Quando meus pais voltaram, eles pareciam sombrios, mas não nos contaram o que disseram à família de Holden. Era domingo, então passamos o dia juntos, pedimos pizza e assistimos a filmes. Naquela noite, todos dormiram no meu quarto, Nola e minha mãe na cama comigo, meu pai em uma cadeira. Não houve batida naquela noite ou em nenhuma outra desde então. Não vimos muito de Holden ou seus pais pelo resto da semana, mas na quinta-feira havia um caminhão de mudança em sua garagem. Nola e eu os observamos empacotar a tarde toda depois da escola. O que mais me marcou foi o quão cansados Holden e seus pais pareciam. Os três tinham a mesma palidez, bocas sombrias e olhos sem brilho. Mesmo do outro lado da rua, eu podia dizer que algo estava muito errado. Holden e sua família partiram antes do pôr do sol. Lembro-me do que o comitê de boas-vindas original disse quando nos mudamos. Nem todos que olham para o assobiador morrem, mas mesmo aqueles que sobrevivem têm a luz se apagar deles, e o resto de suas vidas é cheio de infortúnios. 1 milhão de pequenas tragédias. Acho que os pais de Holden devem ter olhado, seja para confortá-lo se não acreditassem ou para compartilhar o fardo se acreditassem. Às vezes, eu observo Nola, feliz, jovem e viva, e me pergunto se eu teria sido mais lento se ela tivesse olhado para a janela naquela noite. Eu também teria olhado? Para confortá-la? Para compartilhar aquele fardo? Estou feliz por não ter que descobrir. Passaram-se 2 meses desde a noite em que Holden ficou aqui. Ainda moramos naquela casa, naquele bairro. Ainda ouvimos o nosso assobiador passar toda a noite. As bênçãos, a sorte, as coisas boas aqui são boas demais para deixar para trás. Mas somos cuidadosos. Não convidamos mais amigos para passar a noite. E meu pai esconde muito bem a chave das persianas. Não que eu tenha ido procurar. Algumas coisas você simplesmente não precisa procurar.